Meu nome é Rafael Luiz Azevedo, eu sou cearense, me formei em jornalismo na UFC em 2004 e desde então venho trabalhando em redações. E a partir de 2012 eu decidi, junto com a minha esposa, a publicitária Larissa Cavalcante, lançar um site próprio em que tivesse o meu conteúdo relacionado a futebol. E aí então, a partir desse momento, eu meio que me desvinculei de editoria de esporte. A partir daí eu passei a trabalhar em editoria de cidade, para que não confunda, não haja conflito com o conteúdo que eu publico de futebol no meu site. Eu já trabalhei no Jornal Povo, no Povo Online, e nas TVs Jangadeiro, o Povo e Cidade. E aí atualmente eu trabalho no Tribuna do Ceará, o site da Jangadeiro. Bem, o site nasceu em agosto de 2012, numa parceria minha com a minha esposa, a publicitária Larissa Cavalcante, e a gente se divide em que eu cuido do editorial e ela cuida da parte de publicidade ou ideias de projetos. E aí então a publicação como é que é uma matéria por dia útil. Então de segunda a sexta-feira eu publico uma reportagem sobre o quê? Sobre cultura, lado B e memória do futebol. O foco do site é trabalhar conteúdos que não sejam bem a prioridade da mídia tradicional. Hoje em dia o jornalismo esportivo, principalmente no Ceará, ele trata muito sobre técnico, demissão de técnico, contratação de técnico, resultado de jogo, treino e reforço. Ou seja, é uma cobertura muito limitada, e muito limitada ao factual. Então, eu sempre trabalhei, nas redações em que eu trabalhei no esportes, eu buscava algo diferente, buscava que o jornalismo esportivo ele fosse para além desses 5 temas. Então, quando eu lancei o site, a ideia era trazer um pouco desses conceitos que eu trabalhava para um veículo em que trabalhasse somente isso. Então, assim, eu não cuido de nada de factual, deixo essa cobertura do tradicional para os veículos tradicionais. Lá nesse blog eu não coloco achismos, eu não coloco opinião ou vivências daquilo que eu vi ou que eu presenciei. Eu trabalho esse blog como um site de reportagens, um site de matérias que trabalhe conteúdos que não sejam abordados tanto pela mídia. Então, por isso que, assim, digamos que ele é um blog mais com cara de site, já que lá não tem achismo, não tem opinião, tem reportagens. Então, a linha editorial continua sendo a mesma, sendo que agora eu sou mais rígido em relação à publicação de uma matéria por dia, de segunda a sexta, e eventualmente uma no fim de semana, ou no sábado ou no domingo, para que cative o público, ele saiba que ele precisa acessar uma vez por dia para poder ver um conteúdo novo. Em geral, percepções que eu tenho, ou ideias que me surgem do nada. É muito curioso, assim, uma vez eu estava brincando com uns amigos com um jogo de videogame de futebol que eu não conhecia. E aí eu observei que havia um extintor de incêndio do lado do gramado, perto da bandeirinha, o que pra mim é completamente anormal, né? Pra que um extintor de incêndio está colocado no gramado? Meus amigos que jogavam o jogo já há anos nunca tinham notado isso. Então eu acho que com o tempo eu fui reforçando essa questão do olhar para o curioso, para o diferente. Então, alguma coisa que pode parecer uma besteira ou uma besteira para alguém, para mim tem um valor de notícia, tem um valor de conteúdo. Então aí eu acabo abordando coisas que para muita gente passa na sua frente, passa na sua vista, mas a pessoa não atenta, entendeu? Eu me surpreendi porque muito rapidamente o site deixou de ser um site cearense. No início a leitura ainda era baseada naqueles que me conheciam dos veículos, das redações, ou então de jornalistas amigos, né? Hoje o Ceará é só a 5ª maior audiência. Já é maior em São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. O Ceará vem só em 5º. E em todos os estados. Então me surpreendeu o fato de que muito rapidamente o site deixou de ser um site cearense para ser um site nacional. Inicialmente o grande desafio é conciliar o trabalho com uma redação, sabe assim? Infelizmente eu não tive esse problema ainda. Eu imagino que dependendo da empresa em que eu trabalhasse haveria, que é aquela história do ciúme, né? Ah, por que você publicou esse certo conteúdo que você descobriu no seu site, no seu blog, e não na nossa redação, por mais que você não seja diretamente relacionado à cobertura de esportes. Então, assim, eu acho que o principal desafio, que felizmente eu venho conseguindo superar, é ter essa divisão, é não ter esse conflito. É, por exemplo, achar uma história fantástica, como a história do cego, que é técnico no Bom Jardim, né, e que treina só ouvindo, ou seja, uma história que nunca tinha sido contada por nenhum veículo aqui, e eu publicar no meu site e eu conseguir manter uma boa relação com a empresa em que eu trabalho, já que eu não dei essa história para eles. Então eu acho que é bom deixar bem claro, assim, aqui eu trabalho com cidades, lá eu trabalho com esporte. Então esse é um desafio difícil para quem tem um blog e ainda mantém um pé em redação. Eu cuido do site de manhã, em dias de semana. Então, e aí à tarde e à noite fico dedicado aos meus trabalhos, digamos, convencionais, né? Então de manhã eu procuro apurar, entrevistar e escrever. Geralmente eu mando várias entrevistas ao mesmo tempo e aí quando vou recebendo elas, os retornos, as respostas, eu vou escrevendo. Geralmente o contato acaba sendo por e-mail ou por Facebook ou por redes sociais, até para se tornar mais barato, né? Para eu não precisar, por exemplo, fazer um interurbano ou uma ligação internacional.
Quem visitar o Verminosos por Futebol vai ver um conteúdo, pelo menos uma matéria por dia, de segunda a sexta, e eventualmente uma no fim de semana também. Essa é mais ou menos a periodicidade do site. Olha, o Verminosos por Futebol tem rede social no Facebook, no Twitter e no YouTube. Como é só uma pessoa para cuidar do editorial, ou seja, para cuidar de todo o processo, né, desde a apuração, a entrevista, a redação, a edição e também a divulgação na internet, as redes sociais acabam me ajudando muito, porque o leitor que compartilha uma história, ele está me ajudando a divulgar essa história entre os amigos dele. Então por isso que é importante haver uma interação com o leitor, fazer com que o leitor se sinta pertencente ao site e que ele faça questão de compartilhar uma história. Eu coloco um link, tento extrair alguma coisa curiosa para poder de repente a pessoa se sentir interessada em compartilhar, mas para além da divulgação das matérias, eu procuro me relacionar na rede social com o cara que é um curtidor ou que é um seguidor. Eu coloco uma camisa interessante de uma coleção que eu tenho, um DVD, porque aí a pessoa vai se sentir nostálgica, digamos, com aquela camisa que ela viu no passado, e aí ela vai compartilhar. E aí, de repente, isso pode chegar até mais pessoas e mais pessoas irem compartilhando. Então, assim, eu procuro não só divulgar as matérias, mas tentar colocar uma foto engraçada, ou tem alguma efeméride do aniversário de algum jogador e eu coloco uma foto curiosa, para que, de repente, isso estabeleça uma relação com o leitor para além da matéria publicada. É interessante, eu recebo muita mensagem, inclusive de alguns estrangeiros, que dizem que leem as matérias através da tradução automática do Google, né? Então é bem legal. Algumas pessoas já procuram dar um retorno através de rede social mesmo. Pessoalmente é só, logicamente, de quem eu conheço aqui em Fortaleza, né? Aí, de um tempo para cá, minha esposa teve uma ideia interessante, que foi pintar um carro, na verdade envelopar um carro, para que ele meio que se tornasse um outdoor ambulante. Então eu costumo andar pela cidade com um Gol verde, pintado de futebol, com um jogador, com um campo e tal. Então, às vezes, algumas pessoas veem o carro e aí depois retornam em redes sociais dizendo que viram o carro num determinado canto, entendeu? Então essa relação, no caso, no Ceará, ela acaba sendo um pouco menor do que o que eu tenho na internet, né? No caso, para outros estados. Para quem trabalha com jornalismo esportivo, a minha dica é abrir o olhar. Não pensar que jornalismo esportivo é só esses 5 temas do qual eu falei. Não é só resultado de jogo de treino, não é só contratação e demissão de treinador. É abrir o olhar para as histórias maravilhosas que estão aí para contar. Felizmente, na verdade, para o Verminosos acaba sendo bom isso, né? Porque eu acabo conseguindo me especializar num nicho do qual pouca gente cobre. Pouca gente se interessa de ir atrás. Para quem pensa, cogita ainda ter um blog, um site, eu recomendo, sinceramente, porque o jornalismo ele vive um momento de transição em que o mercado ele fica cada vez mais enxuto, as possibilidades de você trabalhar com conteúdo em redação não são tão valorosas como já foram no passado. Você pensar em cogitar, ter um site, ter um blog, pode fazer com que você tenha uma possibilidade alternativa de trabalho para o futuro. Então, de repente, manter um pé primeiro num blog pessoal, manter um outro pé numa redação, pode possibilitar com que você consiga, para o futuro, criar uma marca própria. E, de repente, abrir portas, né? Então, assim, é uma dica, é um conselho que eu dou para quem pensa em abrir um espaço próprio. Eu deixo meu convite para que visitem o site Verminosos por Futebol, o endereço é verminososporfutebol.com.br. Ele tem redes sociais também, facebook.com/verminosofutebol e o Twitter é twitter.com/verminosos. O canal no YouTube é Verminosos por Futebol, e nesses espaços você pode, se vocês curtirem, né, essas páginas, vocês serão avisados uma vez por dia quando tiver uma publicação nova. Quem quiser entrar diretamente no site também não tem problema, eu vou agradecer demais essa visita.